Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês para transmitir essa palavra de Deus que é poderosa. Quero também agradecer a visita do nosso irmão João Paulo. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. E você que está aqui, abra comigo a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Versículo de número 21 até o versículo de número 24. Na verdade, a gente vai ler do número 18 em diante. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 972 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 75 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela misericórdia do Senhor, Pai, que se renovou nesta manhã. Te agradecer, Deus, porque sentimos sim a sua presença, Pai. Temos convicção pela fé que o Senhor está neste lugar. Pai, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar, Pai. Pai, que o Senhor fique à vontade para falar conosco. Pai, usa a minha vida, Deus. Ó Pai, assim, ó Deus, como João Batista disse, eu também oro. Convém que o Senhor cresça, Pai, e eu diminua, Deus. Pai, que no nome de Jesus seja uma noite, Pai, de renovo, de graça, de perdão. Pai, que os irmãos possam sair daqui, Deus, te amando mais, Pai, desejosos em te servir, em buscar a sua presença, Pai. Te louvamos, Deus, porque ainda cremos, ó Deus, neste momento, neste ambiente, de viver esta noite, Pai, como igreja. Quantos, ó Deus, querem até estar neste lugar, mas não conseguem mais? Quantos, meu Pai, desistiram de ser igreja? Quantos, ó Deus, até sentem, meu Pai, desejos de voltar, mas estão ataviados? Mas nós, Pai, entendemos e que nós estamos aqui não porque somos melhores, mas que a Tua graça nos alcançou com entendimento. Estamos com saúde, Pai. Estamos, ó Deus, desejosos em Te servir e Te sentir. Em nome de Jesus, pode se assentar. Irmãos, o capítulo 5 do livro de Gênesis é um capítulo que fala da linhagem de Adão, a árvore genealógica de Adão. É um capítulo muito interessante que nos traz muitas curiosidades. E uma das curiosidades que esse capítulo nos traz é o tempo que os homens viviam. Homens que chegaram a 970 anos, homens que chegaram a 300 anos, homens que viveram muitos anos, que hoje é impossível o homem chegar a tanto tempo de vida na face dessa terra. Outra curiosidade que eu achei interessante no capítulo 5 é Adão. Adão, ele viveu 930 anos. E uma também das curiosidades da vida de Adão, que a gente aprende neste capítulo, é que Adão teve a oportunidade de conviver com 11 gerações. Olha que interessante, 11 gerações Adão teve essa oportunidade de conviver. Mas
o que mais me destacou, o que mais me chamou a atenção neste capítulo, que aponta para a linhagem de Adão e várias curiosidades, é a vida de Enoque. A Bíblia está nos dizendo que Enoque, ele foi um homem que andou com Deus. Ele andou com tanta intimidade com Deus que teve um grande dia que Enoque desapareceu, porque Deus o arrebatou, Deus o tomou para si. É interessante que a vida de Enoque, a fé de Enoque, foi um pouco diferente da fé dos outros homens de Deus que nós vemos na Bíblia. Um pouco diferente. Esta fé, ela é uma fé que nós não conseguimos ver pela palavra de Deus. Não há nenhum registro de sinais maravilhosos, de milagres, de coisas extraordinárias, a não ser o arrebatamento que aconteceu com a vida de Enoque. Enoque não teve talvez uma fé como a fé de Davi. Ainda menino, estava lá sendo ungido por Samuel, a mandado do Senhor, e este menino pega as 5 pedrinhas e vai enfrentar o gigante Golias. Através da palavra de Deus, do poder de Deus, ele opera este grande sinal. A fé de Enoque também é um pouco diferente da fé de Moisés, que guiou o povo ali no deserto, e através da busca incessante de Moisés ali, daquela intimidade de falar face a face com Deus, Deus operou grandes milagres para aquele povo. A fé de Enoque talvez não impressiona a você, talvez não impressiona a muitos cristãos, porque sabemos que muitos cristãos querem os milagres, querem os sinais. Muitos cristãos estão em busca de viver milagres, de viver sinais. Se não houver sinais, parece que o culto está frio. Se não houver maravilhas, parece que a fé é em vão. Mas nós aprendemos com Enoque que este homem talvez não operou, talvez não está registrado muitas maravilhas, muitos sinais, mas ele andou com Deus. E é interessante que Enoque andou com Deus 300 anos. E eu fiquei me perguntando, quantas pessoas já estão cansadas? Quantas das vezes nós nos sentimos cansados, fadigados de servir a Deus? Deus nos cansa. Será que é Deus que está nos cansando? Este homem, ele não andou com Deus um dia. Ele não só via no culto na quinta, na célula na terça, na escola bíblica dominical. Não. Este homem não só caminhou um ano, este homem andou 300 anos com Deus. Irmãos, Deus nunca vai te cansar. A Bíblia diz que ao contrário, Ele dá força ao cansado. Aleluias. Ele dá força ao cansado e restaura a força daquele que não tem nenhum vigor. Este homem está andando com Deus 300 anos. Este homem está andando intimamente com Deus 300 anos. E eu me fiz uma pergunta: como Enoque alcançou esta fé? Quem foi o pregador que pregou para Enoque, para que Enoque alcançasse essa intimidade com Deus? E olhando o Gênesis capítulo de número 5, e observando que quando Enoque ele é gerado por Jared, Adão ainda estava vivo. Adão ainda estava vivo. E com certeza podemos afirmar pela vida de Adão, pelo tempo que ele viveu, pelas gerações que ele viveu, que foi Adão que pregou para ele. Imagina a pregação de Adão. Imagine Adão contando para as suas gerações e para Enoque como era no Éden, como era no lugar perfeito, como era ele ter colocado nome nos animais, como era ele poder estar face a face com Deus todos os dias. Porque a Bíblia diz que Deus descia no jardim do Éden e conversava com Adão face a face todas as tardes.
fiquei imaginando a pregação de Adão falando com Deus, falando com as suas gerações, dizendo para Enoque e acendendo esse desejo na vida de Enoque de andar com Deus, de ter essa intimidade com Deus, de ter essa busca intensiva de andar com o Senhor. Irmãos, e eu fiquei pensando, quem pode andar com Deus? Quem é que pode andar com Deus hoje? Será que todos os seres humanos da terra estão andando com Deus? Será que todos neste exato momento estão andando com o Senhor? Porque este andar com Deus é diferente de Deus estar nos vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Ele está contemplando os ímpios. Todo mundo está vendo com o Senhor. Mas aqui está dizendo que Enoque está andando com Deus em intimidade. Enoque, o culto de Enoque não acaba quando ele vai para casa. O culto de Enoque não acaba quando ele vai para o trabalho. O culto de Enoque não acaba quando ele está no meio das tribulações, das dificuldades. E quem pode andar com Deus, irmãos? A primeira coisa que nós aprendemos, que quem pode andar com Deus, primeiro, os que conhecem a Deus. A Bíblia diz no Salmo 9, versículo de número 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Irmãos, a primeira coisa que a pessoa precisa para começar a andar com Deus é tornar-se conhecido de Deus, é conhecer a Deus, é conhecer o Senhor. Porque não tem como andar com quem não conhece. Você vai andar com um desconhecido intimamente? Como você vai andar intimamente todos os dias, tanto tempo, com alguém que você não conhece? E a primeira coisa que você precisa para andar com Deus é conhecê-lo. Conhecê-lo através das Escrituras, conhecê-lo através da sua palavra, conhecê-lo através da oração, do jejum, da adoração, renunciando a si mesmo, às suas vontades. E é interessante que para andar com Deus também precisamos de ter fé em Deus, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para a pessoa que dele se aproxima, é indispensável que creia que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. É impossível andar com Deus sem fé, irmãos. É por isso que você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua vida financeira, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus amigos, mas principalmente, cuide da sua fé. Se você tem crido no Senhor, se você tem sentido a presença de Deus, se você tem encontrado este lugar de adoração, este lugar de busca, este lugar de ouvir a Deus, tem tido um coração quebrantado, se ainda há lágrimas nos seus olhos, se ainda há desejo de falar no nome dEle, se ainda há desejo de adorá-lo, preserve isso, cuide disso, porque sem fé é impossível andar com Deus. Quantas pessoas dizem, Deus está comigo. Muitas pessoas dizem, Deus está comigo. Sei, irmãos, que Deus é amoroso, Ele te ama muito, mas sem fé é impossível você andar com Deus. Sem fé é impossível você ter intimidade com Deus. Para andar com Deus, irmãos, e como nós devemos andar com Deus? Como é andar com Deus? Será que tem um padrão para andar com Deus? Andar com Deus, irmãos, é imitar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Quantas pessoas estão tentando imitar os homens? Há muitos homens de Deus, irmãos, na face da terra, amém, glória a Deus, que podem sim ser imitados. Mas o nosso maior modelo de homem que andou intimamente com Deus foi Jesus Cristo. O Filho do homem, o filho de José, morou em Nazaré, na Galileia, andou pelas ruas da Judéia. Jesus, ele priorizava andar com o Senhor. Jesus, ele sempre priorizou a oração. Quando Jesus, ele operava alguns sinais, ele ia para o lugar da oração, para o monte. A Bíblia diz que Jesus, ele disse que a comida dele e a bebida dele consistia em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Quer aprender como Jesus andou com Deus? Leia os evangelhos. A Bíblia está aí para isso. A palavra de Deus está aí para isso. Para nós aprendermos a andar como ele andou. É interessante, irmãos, que eu percebendo nessa vida de Enoque, desse jeito que ele andou com Deus tanto tempo, eu comecei a perguntar, quais as desvantagens de andar com Deus? Será que existem desvantagens para andar com Deus, irmãos? Existem desvantagens para aqueles que querem andar com Deus. E a primeira desvantagem que Jesus, ele nos ensinou no Evangelho, nos Evangelhos, quando Jesus ensinava, ele nos ensinou que a primeira desvantagem para andar com Deus são as perdas. A Bíblia diz, lá em Mateus 16, versículo de número 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. A primeira coisa, irmãos, é perder. Para andar com Deus nós precisamos perder. Iremos perder alguma coisa. Jesus está ensinando que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. A Bíblia diz que Pedro, ele tinha pescado a noite inteira. Aí ele volta, mas Jesus vai lá e fala, lança ao lado direito do barco. Pedro falou, já pesquei a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu lançarei. E Pedro vai lá, pega aquele monte de peixe, o barco vai quase a pique, mas Pedro, quando desce da praia, ele diz, afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. E Pedro vai e começa a seguir Jesus e abandona aquele barco cheio de peixes. Todos os homens que andaram com Deus, todas as mulheres que andaram com Deus, perderam alguma coisa. Tem gente que não quer perder o amigo. Tem gente que não quer perder aquele amigo que te atrapalha a servir a Deus, aquela pessoa que te atrapalha a servir a Deus. Quantas pessoas, irmãos, quando chegam diante de uma situação que ela entende que ela vai perder, ela dá um passo para trás. E Jesus nos ensinou que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mateus estava na coletoria, um trabalho digno para os romanos, seguro, os guardas o protegiam, era um homem diferente, tratado com respeito, mas a Bíblia diz que Jesus passou e disse, segue, e ele abandonou e seguiu Jesus. O que você tem perdido para andar com Deus? O seu evangelho é a graça sobre a graça barata.
O evangelho é graça, irmãos, mas a graça não é barata. Como eu vou ter tudo se Jesus, ele vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como eu vou ter tudo, como eu não vou perder nada, se Jesus mandou eu negar a mim mesmo? Se você quiser andar com Deus, eu tenho um conselho para você: você não é dono mais da sua vida. Se você quer realmente andar com Deus, entenda, você não é mais dono da sua vida. Jovem, você não é mais dono da sua vida. A Bíblia diz que essas são umas das desvantagens. E outras desvantagens é ir contramão ao mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 4, diz assim. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Este foi um dos primeiros versículos que eu ouvi quando eu estava lá no retiro em 2012. E eu indo, na igreja, visitando a igreja, doido para sair do mundo, doido para abandonar as mazelas, os pecados. Este versículo foi pregado, eu nunca mais esqueci esse versículo. Os que se consistem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E os que são amigos de Deus se tornam inimigos do mundo. É ir contramão ao mundo. Para andar com Deus precisa ir contra, às vezes, a maioria. Às vezes não 100%, é a maioria. É o nada a ver. Ah, Deus te perdoa. Até pregar, as pessoas pensam: não, Deus te perdoa. Não tem problema não. Não precisa de tanto, isso é religiosidade. Não é assim que as pessoas falam. Mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Para andar com Deus, irmãos, quem dera se fosse de qualquer maneira, fosse tão fácil. Uma das desvantagens também são as guerras. Mas não é só as guerras espirituais contra os principados, potestades que estão na região celeste, não. É a guerra contra você mesmo. É mais difícil ainda. Guerrear contra si mesmo para andar com Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele esmurrava o seu próprio corpo, a sua própria carne, para andar com Deus, irmãos. Tem essas desvantagens, mas quem quer andar com Deus aqui nessa noite? Cadê o povo que quer andar com Deus? Irmãos, vale a pena. Mas quais são as vantagens? Tem desvantagens, Josimar? Tem sim. Eu aprendi, o evangelho é felicidade, mas não é facilidade. É felicidade. Somos o povo mais bem-aventurado da face da terra. Somos o povo mais feliz da face da terra. O povo de Deus é o povo mais feliz. O povo já vitorioso, irmãos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos felizes, mas não é fácil. Não é fácil. Pedro teve que perder, Paulo teve que perder, João perdeu, Mateus perdeu. Quantos homens de Deus perderam, renunciaram, lutaram contra as suas próprias paixões, gemeram para vencer os seus pecados, lutaram contra a sua vontade de parar, contra o desânimo. Paulo entendia, eu sei o que me espera são prisões, cadeias, correntes, mas ele não parou. Paulo entendeu que Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação.
Eu sei que vão me degolar, mas ele não parou. Não é fácil andar com Deus, mas é maravilhoso. Quais as vantagens? A primeira vantagem de andar com Deus no tempo de hoje, não é no tempo de Enoque só, estou falando para você mesmo. É para você que está me ouvindo como igreja do Senhor. Existem vantagens. A primeira vantagem está em João 3,16. Ser amado por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É ser amado por Deus, irmãos. Ser amado por Jesus. Ser amado pelo próprio Deus. Talvez você vai perder um amigo, talvez você vai perder, a sua família vai ficar de bico para você, talvez você vai perder alguma coisa, vai perder dinheiro, não sei o que você vai perder, talvez você vai viver uma vida bipolar, um dia você está triste, um dia você está feliz, um dia você está alegre, talvez você vai guerrear contra si mesmo, mas eu tenho algo para dizer, você é amado de Deus. Você é amado de Jesus. Você é amado. É o povo mais amado da face da terra. Então nunca se sinta triste. Nunca se sinta mal amado. É mentira de Satanás que você não é amado. Se você está andando com Jesus, se você crê em Jesus, você é amado de Deus. Outra vantagem de andar com Deus é ser perdoado com Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele rasgou a escrita da dívida que era contrária a nós, pregando-a, ele a removeu, pregando ela na cruz. É ser perdoado, irmãos. Andar com Deus hoje é ser perdoado por Deus. Irmãos, ser perdoado por Deus vale mais do que qualquer dinheiro. Já imaginou aí os seus piores dias? Seus piores pecados? Suas piores noites horríveis? Quando ninguém dava nada para você? Quando Satanás te acusava, você já estava na fila da condenação. Você já estava lá indo de caminho à ira de Deus. Você já estava morto no seu delito e pecado. Você já estava nas trevas, mas Ele nos amou de tal maneira. Ele perdoou o nosso pecado. Ele salvou. Ele nos perdoou. Ele perdoou o seu pecado. Ninguém talvez perdoaria o tanto que Ele já te perdoou. Ninguém te chamaria. Ele te perdoou. Uma das vantagens de andar com Deus, talvez você não vai ter dinheiro, talvez você não vai ter casa própria, talvez você não vai ser reconhecido, mas você é perdoado. Não abra mão disso. É uma das maiores vantagens de ser igreja hoje, é ser perdoado. A Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te condenar, irmão. Ninguém pode te julgar. Você é perdoado. Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Quando eu fico pensando, nossa, eu não esqueço uma folha que me deram com um monte de pecado, irmão. E eu tinha que marcar o X dos pecados que eu tinha cometido. Jesus, se alguém pega aquela folha, todo X que eu marcava, e eu me quebrantando diante de Deus, e colocar aquela folha numa cruz, irmãos, fogo nela, nova vida, uma folha em branco. Não tem como não ser igreja, não. Aonde você vai encontrar tamanho amor? Aonde você vai encontrar tamanho perdão? Em qual lugar você vai encontrar, a não ser no Evangelho, no poder de Deus? Aonde? É uma das maiores vantagens. As pessoas estão deixando de andar com Deus por coisas supérfluas, coisas materiais que não aconteceram, brigas. Irmãos, não pare de querer andar com Deus, de querer ser igreja.
você é perdoado. Por que você vai na igreja? Por que você envolve tanto? A Bíblia diz que ele pregou lá para Simão: quem deve mais é mais perdoado. Um devia 50, outro devia 500, ele perdoou os ambos, e aquele a quem mais devia, mais perdoado, mais amava. Uma das maiores vantagens é ser perdoado. Outra vantagem de andar com Deus é ser filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 11 e 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Andar com Deus é ser filho. Ser filho é ser co-herdeiro com Cristo. E Jesus Cristo não é um filho invejoso não, que quer ter mais com você não. Ele disse quando ele estava indo: eu vou para a casa de meu pai, mas eu vou vos preparar um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Você é filho de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso, comprado, lavado. Não foi pela vontade do homem, não foi pela vontade da carne, foi pela vontade de Deus. Deus desejou te adotar como filho. Aleluia. Outra vantagem de andar com Deus é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo de número 16 e 17: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Receber o Espírito Santo, irmãos. Ter o Espírito de Deus para sempre dentro de você. Já imaginou? Que vantagem é essa? É uma boa vantagem, irmãos, para a igreja. Ser selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que no Antigo Testamento era sob os homens, com uma porção, uma unção despejada, que davam àqueles homens tamanha intimidade com Deus, operava sinais. Agora Ele quer habitar dentro de você, ser o seu guia, ser o seu conselheiro, ser o seu amigo, ajudar a você a orar, porque a Bíblia diz que nós não oramos como convém, mas graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita naqueles que creem em Jesus Cristo. Talvez nós não vamos ter muitas coisas, talvez nós vamos perder algumas coisas, talvez nós não vamos ser talvez muito bem aceito por todo mundo, mas nós temos o Espírito Santo. Talvez você não vai ter uma roupa boa, talvez você não vai ter um carro zero, mas você vai ter o Espírito Santo. É uma das maiores vantagens, ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eu que era cheio de bebida, cheio de droga, cheio de pecado, agora ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus. Você que era cheio de tantas coisas, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Pedro chegou em uma região, o Espírito Santo começou a usar a vida dele e pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Um homem chegou chamado Simão. Eu quero comprar esse poder, Pedro. Não tem como comprar. Quantas das vezes nós ficamos desanimados por querer comprar algo e não conseguimos? Mas você tem o Espírito Santo, que não pode ser comprado por ninguém.
por nenhum dinheiro do mundo. O homem mais rico da terra talvez não vai poder ter o que você tem, a não ser que ele se converta. O Espírito Santo que te leva até Deus, que santifica a sua vida, que te constrange, que te faz reconhecer o seu pecado, o seu orgulho. O Espírito Santo que invade a sua alma, os seus pensamentos, que te traz até esse ambiente de adoração, que melhora a sua oração. O Espírito Santo de Deus que sela a sua vida como um penhor. Você está selado, quem tem o Espírito Santo está selado para o dia do arrebatamento, o dia do resgate da igreja, o dia da volta triunfal de Jesus Cristo. É uma das maiores vantagens que nós podemos ter. Outra vantagem é ter o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21, versículo de número 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uma das vantagens de andar com Jesus Cristo, de andar com Deus, é ter o seu nome escrito neste livro aí. Talvez você quer o seu nome na boca de pessoas importantes. Talvez você quer o seu nome na boca de pessoas que você ama e não te dá nem confiança. Talvez você quer o seu nome em uma aprovação, em uma escola, em um trabalho, sei lá. Talvez você quer estar buscando para ter o seu nome em tantos lugares. Mas eu estou aqui nesta noite para te dizer: o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, aonde não entrarão nenhum impuro, não entrarão nenhum que pratica mentiras, abominações, mas entrará aquele que anda com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que está enfrentando as desvantagens, aquele que está perdendo, aquele que está renunciando, aquele que está guerreando, aquele que está indo contra o mundo. Vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Nenhum homem, mais importante que seja, pode arrancar o seu nome de lá. Nenhum homem, mais importante que seja, não pode também colocar o seu nome lá. Quem escreveu o seu nome lá não foi o pastor, não foi o líder, não é o seu amigo, é o próprio Deus. É Ele que a caneta dele anotou o seu nome lá. Quantas pessoas estão brigando para ter o seu nome na boca do chefe, daquele que promove? Quantas pessoas estão brigando para ter o seu nome aceito pelas pessoas influentes ao seu redor? Mas nós já estamos descansando com esta grande vantagem de ter a presença de Deus em nossas vidas, é ter o nome escrito no livro da vida. Você já parou para pensar quanto das vezes que o seu nome foi riscado porque você estava andando com Deus? Ah, não chama fulano não, ele é chato, ele é crente. Oh meu Deus do céu, quantas das vezes, irmãos, arrancaram o seu nome? Ele é gente boa, mas ele é crente. Não chama ele não. Quantas das vezes, irmãos, tiraram o seu nome de coisas talvez grandes aos olhos dos homens, achando que iam te prejudicar, mas mal sabiam que o seu nome já está garantido no livro do Cordeiro, no livro da vida. Tiraram o seu nome da boca de pessoas influentes, arrancaram o seu nome de tantos lugares importantes, mas do livro
livro da vida, não podem tirar. Não podem tirar. Não podem tirar. Oh, glórias a Deus. Eu quero que você, irmão, saia daqui nesta noite entendendo o que é ser igreja, entendendo para que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. É para ter a mesma intimidade de Enoque, é para ter a mesma comunhão que Enoque alcançou, é para viver o que Enoque viveu. Quantas das vezes a gente, convertido novo, queria que orasse. Nossa, Josimar orou e o milagre aconteceu. Queria um sinal acompanhando o nome. Irmãos, o único nome que tem que ser maior é o nome de Jesus Cristo. Ele já é maior. Independente de eu aceitar, de você aceitar, de o mundo aceitar. A Bíblia diz que Deus deu um nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará este nome, o nome de Jesus Cristo. Satanás, irmãos, ele tenta fazer tudo contra você, porque ele sabe aonde você está em Deus. Eu quero deixar essa por último, que é o que Enoque viveu. Enoque não operou nenhum sinais, maravilhas. Não há registro de que Enoque liderou um povo como Moisés liderou a mar adentro. Não há nenhum sinal na fé de Enoque como a de Josué, quando Josué manda o povo rodear por 7 dias as muralhas de Jericó e as muralhas caem. Não é como a fé de Daniel, que foi jogado na cova dos leões e os leões adormeceram. A fé de Enoque talvez não operou tantos sinais, pelo menos não há registros. Apenas 7 versículos falam da vida de Enoque, esses 5 em Gênesis, Judas capítulo 12 e um versículo em Hebreus, que ele também está no herói da fé. Mas a Bíblia diz que este homem, ele andou com tanta intimidade com Deus, que ele foi arrebatado. Ele desapareceu. Você conhece alguém que, se sumisse, você teria a coragem de dizer que essa pessoa foi arrebatada? Você conhece alguém? Pensa aí no seu dia a dia. Fulano sumiu. Eu tenho certeza que ele foi arrebatado. Será que tem alguém no século 21, neste momento, que nós olhamos e pensamos assim, fulano sumiu, foi arrebatado? Será que tem alguém? Esse alguém pode ser você. Depende de onde está o seu desejo de buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus o tomou, o arrebatou. Quantas pessoas estão preocupadas com as linhas teológicas do arrebatamento? Não tenho nada contra. Estão preocupadas se o arrebatamento vai ser pré-tribulacionista, melo-tribulacionista, pós-tribulacionista, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Quantas pessoas estão debatendo, discutindo há milhares de anos? Nós temos que ter sim as nossas convicções. Sim, como igreja, como cristão, estudioso da palavra de Deus, temos. Mas a nossa maior prioridade para ser arrebatado é andar com Deus, é andar intimamente com Deus, é buscar a presença de Deus todos os dias. Quando a Bíblia diz que ele andou com Deus intimamente, com muita comunhão, ele andou todos os dias. Os olhos de Enoque acordavam. Imagina quando Enoque acordava, Deus já está comigo. Onde tinha um palavrão, uma conversa que não agrada a Deus, não,
foi arrebatado. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Quem crê no arrebatamento da igreja? Quem crê? Quem crê que esse dia pode ser hoje? Quem crê? Quem crê no arrebatamento? Levanta a mão, eu quero ver quem crê no arrebatamento da igreja. Você crê, irmão, no arrebatamento? Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, qual é o seu anseio como igreja? Você precisa se perguntar qual é a sua motivação para ser igreja. Talvez você pense que está muito novo. Talvez você olhe para os seus pecados. Talvez você olhe para a sua vida. Se você está olhando para a sua vida e não está de acordo com Deus, já é um bom começo. Mas nós temos que ansiar por esse dia. Paulo, ele era alguém que plantava a igreja e ele mandava um colaborador lá para saber como estava aquela igreja. E Paulo mandou alguém lá em Tessalônica, e Paulo recebeu o diagnóstico, a igreja recebeu o poder de Deus. A igreja é exemplo ali na região. A igreja, as outras cidades vizinhas estão olhando para a igreja de Tessalônica e estão se convertendo. Eles abandonaram os ídolos, o evangelho não chegou lá somente em palavras, mas no poder de Deus. Só que Paulo tem alguma coisa acontecendo. As pessoas que se converteram estão morrendo. Imagina, Paulo, estão morrendo, Paulo. E a igreja está ficando triste, abatida, que as pessoas estão morrendo. Imagina Paulo indo orar. Meu Deus, indo orar, buscar a face do Senhor, porque ele precisa falar alguma coisa. E Paulo vai e tem essa revelação. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Eu não sei por o que você tem trocado a presença de Deus, mas eu te digo, quem está todos os dias, no sol, na chuva, dentro de casa, no carro, no trabalho, no meio dos ímpios, Satanás acusando, tentando parar, e a pessoa está lá. Eu tenho uma notícia: a qualquer momento ele te arrebata. A qualquer momento ele pode te arrebatar. Essa é uma das maiores vantagens da igreja. Que Deus possa te incendiar nessa noite. Que você possa sair daqui e vencer os seus desafios. Que você possa quebrar as barreiras na sua mente, as mentiras, os enganos. E você comece a buscar a Deus intimamente, irmão. Que você que talvez há muito tempo não tira um tempo de oração com Deus, se derrama na presença de Deus, que através dessa palavra Deus te leve a este lugar novamente. Que você que foi levado pelas mentiras de Satanás, as artimanhas dele, você até buscava, orava, jejuava, adorava, evangelizava, mas parou. Mas nesta noite o Senhor está aqui com a sua palavra para dizer: eu estou contigo. E quando eu penso em relacionamento de Deus e o homem, eu fico pasmado, irmãos, eu fico constrangido, porque quem mais investiu no relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, foi o próprio Deus. O próprio Deus investiu mais, irmãos.
Não importa o tanto que você orar, não importa o tanto que você fizer, quem investiu mais para andar com você foi Deus, foi o próprio Deus. O próprio Senhor investiu tudo. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho, o seu unigênito, por amor, para hoje você poder andar com Ele, para cancelar a dívida que estava contrária a você, para você ser amado, para você ser perdoado, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser arrebatado por Ele. Ninguém investiu mais, nenhum líder vai investir mais, nenhum pastor pode investir mais, ninguém vai fazer mais. E eu tenho algo para dizer para você tirar da sua cabeça: Deus não vai fazer de novo. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa fazer mais nada para nós queremos andar com Ele. Ele não precisa fazer mais nada novo. Ele já fez tudo. A Bíblia diz que na antiga aliança, para os homens terem os seus pecados expiados, cada um tinha que levar o seu cordeiro, o seu animal sem mácula, sem defeito nenhum. A pessoa tinha que ir lá sacrificar aquele animal e oferecer a Deus para ter os seus dias expiados, para ter os seus pecados perdoados, para ter a consciência limpa. Hoje você é só dobrar o seu joelho. Hoje é só você olhar para a sua própria vida. Hoje é só você assumir os seus próprios erros em oração. Hoje é só você dobrar os seus joelhos. Hoje é só você dobrar o seu joelho. Não importa quantas vezes caiu, dobrou o joelho. Meu Deus. Ele investiu mais. Quantas pessoas acham que está investindo? Deus está me usando porque eu tenho buscado. Amém, irmão. Busque mesmo. Nós temos que buscar. Buscar-me-eis e achareis. Quando buscareis de todo o coração, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas Ele investiu mais. Ele investiu para te arrebatar, para te buscar, para trazer você de volta. Talvez você está focando a sua fé, a sua força em coisas diferentes do que estas. A Bíblia diz que Deus o arrebatou. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu creio, irmãos, que eu quase desisti de pregar essa mensagem, porque é muito difícil pregar sobre Enoque, apenas 7 versículos, meu Deus. E eu falei: Deus, acho que não dá para mim não. Mas Deus falou assim: não, você vai pregar onde você tiver oportunidade, você vai pregar, por causa do arrebatamento da igreja. A igreja está cochilando. Nós, como igreja, às vezes estamos tão distraídos, irmãos. Quantas das vezes nós estamos adiando aquelas 3 horas de oração? Quantas das vezes estamos adiando as madrugadas? A leitura bíblica completa. Quantos anos você já adiou? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí virou o ano, não leu. Quantas das vezes você está adiando o seu chamado, atrasando o seu chamado? Não, pastor, ano que vem eu vou estar junto. Célula, líder de célula. Ó, minha casa vai estar aberta. Você está adiando. Mas o Senhor está nessa palavra, aleluia, para te despertar, para me despertar, irmãos, para dizer para você que nós podemos andar com Ele. Quantas das vezes, irmãos, somos atribulados, acusados, mas o Senhor está aqui nessa palavra dizendo: você pode andar comigo. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite
que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja entregar a sua vida para Jesus. Alguém que está afastado, que não está mais sentindo este lugar, que quer receber uma oração. O pastor está aqui para orar. Estamos aqui para orar pela sua vida. Não tiver ninguém, irmãos, eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração, você que tem sido ataviado pelas armadilhas do mundo, travado pelas distrações, porque Satanás não pode te derrotar, como igreja não, ele não pode, meu Deus, mas ele distrai, meu Deus, ele distrai. Você que tem passado mais tempo nas redes sociais do que lendo a Bíblia, eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai voltar para o lugar de intimidade. Aleluias. Senhor, nós queremos, Pai, primeiramente, Deus, nos arrepender, Pai. Nos arrepender pelos a nossa negligência no quesito te buscar, se envolver com a sua presença, Pai. Nós queremos, Deus, te pedir perdão, Deus. Estamos muitas das vezes no piloto automático, Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, estamos cometendo o mesmo pecado que os judeus cometeram, Deus. Muitas das vezes estamos tão distraídos, Senhor. Os dias estão passando, Senhor. Estamos sempre correndo, ó Deus, atrás do prejuízo, sabendo que o Senhor é quem está na frente. Quantas das vezes, Deus, adiamos, ó Pai, o nosso compromisso espiritual. Quantas das vezes, ó Deus, acordamos e vivemos, ó Deus, uma vida devasta e depois, Deus, talvez queremos te buscar. Quantas das vezes estamos trocando a sua presença por menos do que Judas trocou, Senhor. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque quantas das vezes cometemos os mesmos erros do que os judeus, Pai. Preparavam o cenário, meu Deus, colocavam os candelabros, ó Deus, acendiam as luzes, ó Deus, uma festa linda, bonita, mas não conseguiram ver Jesus, a luz do mundo. Quantas das vezes, Senhor, colocamos a culpa nas pessoas, na igreja, na nossa difícil vida, Deus. Quantas das vezes, ó Deus, olhamos, ó Pai, para as pessoas. Quantas das vezes, ó Deus, usamos, ninguém está fazendo. Oh, aleluias. Mas nesta noite estamos recebendo a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que arranca, a Tua palavra que liberta pensamento, engano religioso, a Tua palavra que destrava vidas, a Tua palavra que dá sede ao homem. Nós estamos recebendo a Tua palavra, está caindo por terra as acusações do inimigo. Sim, você pode andar com Deus. Sim, você pode. Sim, você pode andar com Jesus. Ele nos deixou uma promessa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Jesus está com você. Aleluia. Todos os dias Jesus está disponível. Quando o salmista calculou para ver se ele dava para andar com ele, ele falou: se eu colocar uma cama no mais profundo abismo, lá ele está. Se eu elevá-la até nos céus, lá ele está. Quem pode fugir da sua presença? Quem pode fugir da presença? Quando Pedro pensou que não ia andar mais com ele e voltou a pescar, lá estava ele na praia. Quando Moisés recebeu aquela notícia: Moisés leva o povo, mas eu não irei, e mandarei o anjo. Não, Senhor, se o Senhor não for, não faça-nos sair daqui. Oh, aleluias. Quando Davi percebeu o tamanho da loucura que tinha feito, e percebeu que a presença dele estava longe,
Ele confessou: eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, e voltou a buscar a presença de Deus. Quando os tessalonicenses estavam pensando: acabou, estão morrendo, as pessoas, como vamos pregar a vitória para a morte? Estão morrendo. Mas Paulo veio dizendo: os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados. Irmão, saia daqui nessa noite desejando esta vinda de Jesus. Talvez esta é a chave que nós precisamos para ter mais comunhão com Ele. A volta de Jesus, a volta nos ares. Ele vai mandar outro? Não, o texto diz: Ele mesmo virá. Ele virá nas nuvens. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus. Te agradecer por esta palavra, Deus. Não é minha, Senhor, é de Deus, é a sua Bíblia, Pai. Não é minha, não é minha, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria. É a tua palavra, Senhor. É a mesma palavra que os meus irmãos podem ir para casa ler, Deus. É a mesma palavra que Paulo valorizou tanto, Jesus. É a mesma palavra que sustentou e sustenta a vida de tantos homens. É essa palavra, Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que nos santifica, purifica, nos renova. Oh Deus, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, te agradecemos.